Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia para você que está em casa também. Que gostoso, que prazeroso é podermos amanhecermos na presença do Deus eterno. Louvado seja o nosso Deus. Bom dia, Benjamin. Bom dia, professor Léo. Bom dia, igreja. Bom dia. E que coisa boa. Olha, nós estamos ao vivo, né? Aqui diretamente da Escola de Profetas. Nós já temos aqui uma boa quantidade de pessoas que está nos acompanhando. Que coisa boa, né? Eles estavam esperando. Olha, como a palavra de Deus faz uma transformação poderosa na nossa vida, né? Tem pessoas aqui, Mônica Alves está desejando um bom dia para nós. Deus te abençoe, viu, Mônica Alves? Que o ano bíblico você possa fazer por resto da sua vida. Bom dia também, Célia Ferraz, Deus te abençoe. Olha, tem bastante pessoas aqui nos acompanhando. Elaine Carvalho, Arnaldo Antônio, Luciene, Mônica, que vocês sejam poderosamente abraçados pelo poder do Espírito Santo. E o dia hoje está muito bonito aqui, né, Benjamin? Sim. Está grandioso, está com um clima muito bom. Espero que você tenha dormido muito bem. Tenho certeza absoluta que sim. E nesse momento eu convido você que está aí do outro lado de casa e as pessoas que estão aqui também para nós falar com a majestade do céu. Não é, Benjamin? Vamos orar ao Senhor? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu também, Senhor, que o Senhor possa ser com as outras pessoas que estão nos assistindo também, que o Senhor possa ser com cada uma delas. Nós não conhecemos o Senhor, mas o Senhor conhece cada uma delas e sabe o que elas necessitam. E também que o Senhor possa ser com o estudo de hoje, Senhor. Que o Senhor possa ser com esse culto, que possa ser entregado ao Senhor esse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, assim como os passarinhos louvam o nosso Deus, os passarinhos cantam para o Deus eterno, nós também vamos louvar o nosso Deus com o hino 267, As Searas Maduras. Deus. E aqui na Escola de Profeta, não só adultos decoram texto, né, Benjamin? Sim. Mas as crianças também decoram textos bíblicos. Isso é muito importante para nós, não é? Qual é o texto que nós vamos decorar hoje, Benjamin? O texto está lá em Mateus 28, 19 e 20. Muito bem. Vamos contar até 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia para vocês que estão entrando agora, que você possa aproveitar cada minuto, cada estudo poderoso. E o estudo de hoje foi sobre quem, Benjamin? Foi sobre Balaão. Balaão. Gente, não perca por nada. O estudo de hoje está muito bom, então compartilhe, né, Benjamin? Compartilhe esse ano bíblico para outras pessoas e se torne um missionário. Toda vez que você está compartilhando o vídeo, você está se tornando um missionário, levando a mensagem para outras pessoas. Amém, queridos? Te desejo um bom dia e fique agora com o estudo do ano bíblico. Que Deus te abençoe. Bom dia! Bom dia para você que está em casa, louvado seja o nome do Senhor. Vamos juntos nessa batalha de estudar algo muito grande do nosso Deus nessa manhã. É uma das histórias da Bíblia que mais tem me impressionado e eu vou dizer para vocês por quê. Feche os seus olhos para a gente orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe, porque nosso assunto não é uma história, é uma aula, é uma lição para o caráter, uma lição para a vida. Vamos orar? Senhor Deus do Universo, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, o Redentor do Universo, eu rogo a Ti que o Senhor agora estenda a Sua mão sobre a nossa mente e que nós não entendamos somente a história, entendamos a lição. Que o Teu poder em nossa mente e nosso coração nos ajude a transformar atitudes e características iguais estas que Tu condenas no estudo de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente pensa na história de Balaão, imediatamente vem à nossa cabeça o quê? Quando você pensa, Beth, querida, Verônica, Ana Paula, bom dia a vocês, Shirley, Laurinete, Mônica Alves, Maria do Vale, é tanta gente, louvado seja o nome do Senhor, porque estamos juntos mais uma manhã. Não esqueça de passar isso para uma multidão de pessoas, para que a gente tenha esta informação para o mundo inteiro. Ouçam agora. Quando você pensa na história de Balaão, você lembra da mula, sim ou não? Você lembra de uma coisa inusitada que nunca aconteceu, de um animal falar. O animal falou. O homem bateu, Balaão bateu no bichinho, o bichinho, então, Deus abre a boca dele, ele fala, por que você me bate? Eu nunca fiz isso com você e tal. E a gente se lembra desta história, sim ou não? E se eu disser para vocês que essa é a história mais simples, mais pueril, mais escalãozinho simples ali, a nata da coisa. Eu quero que você mergulhe em profundidade agora. Quem eram os midianitas? A nossa história hoje fala de alguns povos, midianitas, moabitas e amorreus. Por favor, eu gostaria que vocês se lembrassem quem são estes povos, porque no ano bíblico nós tivemos essa informação. Quem eram os midianitas? Descendentes de Abraão. Abraão com Quetura. Midianitas é descendentes de Abraão com Quetura. Entre o povo judeu, olha o que eu vou dizer para vocês aqui. Abraão casa-se com Sara, biblicamente, sim ou não? E ele então aceita o que sua esposa disse e traz uma esposa para dentro da sua casa, que foi Agar. Estão lembrados disso? Agar, no meio... Olha aqui que vocês vão entender agora uma coisa interessante. Agar tem um filho com Abraão. Deus faz a mesma coisa para cada filho. Deus chega para o filho de Sara e faz dele ter 12 príncipes. Sim ou não? Mas o filho de Agar também tem 12 príncipes. O Senhor Deus dá para o filho de Sara toda a extensão do planeta Terra, mas dá também para o filho de Agar, para este filho que ela teve com Abraão, uma extensão de terra. Só tem uma coisa que não dá para os dois, a mesma bênção. Para Abraão com sua esposa e este filho que é nascido do casamento,
o Senhor Deus deu a bênção eterna. Para o outro filho, Deus deu a bênção temporal. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Este menino, que havia nascido o fruto de algo que Deus não tinha pedido, o Senhor Deus também abençoou. Mas o abençoou dizendo: o meu plano está com Isaque, mas eu cuido de você também. Vocês entenderam? No entanto, o plano celeste estava com este filho, que era o filho da promessa. Mas entre os que nasceram e que foram descendentes do povo chateado, incomodado, cuidado com as suas chateações. Ismael era um homem chateado. Ele tinha herdado da sua mãe um temperamento ruim. A mãe de Ismael era uma mulher que brigava por coisas pequenas. Vocês se lembram do comportamento dessa mulher na casa de Abraão? Nariz empinado, achava que porque tinha um pouquinho de importância, ela agora era dona da situação. Ela não tinha entendido o seu lugar. Ela agora se tornara exigente, exigindo o que não lhe era de direito. O filho dela tinha as mesmas características. Este menino se tornou um dos inimigos do povo de Deus. Era inimigo de Isaque, durante o tempo em que eles eram irmãos de sangue da mesma geração. E se tornou inimigo de os descendentes de Ismael, se tornaram inimigos dos descendentes de Isaque. Vocês entenderam isso? Por quê? Incômodo, chateação, não aceitaram o que Deus pediu. Inveja da posição um do outro. Ciúme da posição um do outro. Você sente isso às vezes? Quando te dão uma importância desse tamanho, você agora toma conta de toda a situação? Não aceita uma coisa menor se achando com direito? É assim que você pensa? Você tem características de Isaque ou de Ismael? Como você é? Como você tem agido? Você tem que pensar sobre isso. E agora nós temos ali um povo briguento. Mas fala, por que eu estou falando isso? Porque Abraão, quando Sara morre, ele vai, encontra-se com Quetura e casa-se com Quetura. Só que para os descendentes, olha, de Ismael, de quem que eu estou falando? Quem era Ismael? Filho de Agar. Para os descendentes de Ismael, Quetura é Agar. Eu vou dar uns segundos para vocês entenderem o que eu estou falando. Se você for olhar nas literaturas do povo ismaelita, eu não estou querendo falar o nome deles agora. Tá bem? Vocês sabem quem são os descendentes dos ismaelitas. Na literatura dos ismaelitas, Agar e Quetura é a mesma pessoa. Diz que quando Abraão se viu viúvo, foi e pegou Agar de novo e casou-se com ela. E teve vários filhos com essa mulher. Sim, é isso que eles dizem. Agora, quando você chega na história de José, que está lá na frente da história de Isaque e de Ismael, você encontra José sendo comprado por quem? Ismaelitas. E quem mais? Eu desafio vocês para vocês terem cuidado com essas coisas que vocês leem. Bem claro. Joana, acha direitinho aí na sua Bíblia a história de José quando ele foi vendido. 2 povos estão envolvidos ao comprar José. Quem que eram? Os descendentes de Abraão com Quetura são os midianitas. Mas os descendentes de Abraão com Agar são ismaelitas. Deem uma olhadinha o que diz na sua Bíblia. Corre lá, por favor. Gênesis 37. Rapidinho, rapidinho. Todo mundo, gente, eu preciso que vocês sejam rápidos ao entender isso aqui, para vocês entenderem quem é que está pedindo para amaldiçoar o povo de Israel. Vamos lá. Vamos lá. Gênesis 37. Todo mundo junto. Gênesis 37. Você que está em casa tem que ver isso aqui. Para você entender do que a gente está falando. O verso, vai lá. 27. Você falou, filha? Vamos lá.
Presta atenção. Vinde, pois, vendamos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão. Olha lá. Passando, pois, mercadores midianitas, peraí, ismaelitas e quem mais? Quem foi que comprou José? Com quem mais? Por que eles estavam juntos? A bandeira dos dois é a mesma. Vocês sabiam? É uma estrelinha com metade de uma lua. A bandeira dos dois povos é a mesma. Por quê? A proposta é a mesma. Se uniram em religião. No estudo de hoje diz que eles tinham a mesma religião mesmo. O estudo de hoje diz claramente que eles tinham a mesma religião. Por isso que estavam juntos. Sim, e eles tinham a mesma origem. Olha que coisa interessante. Ismaelitas, porque era de Ismael, junto com Agar. E o povo hoje, que é aquele povo que é contrário ao povo de Israel, por isso que eu não posso dizer o nome a vocês agora, que existe até hoje, sim ou não? Eles existem até hoje? Sim, eles estão brigando lá no Oriente pela terra que foi dada aos filhos de Abraão. Ao filho de Abraão, filho da promessa. Este povo, unindo-se com os filhos de Quetura, midianitas, tá certo? Compraram José. Eram pessoas que moravam no deserto. Eram ermitões do deserto. Viviam no deserto. Tinham caravanas, sim ou não? Vendiam coisas para o Egito. Que interessante. Quem sabe esse povo tem razão mesmo, que era um povo só? Midianitas e ismaelitas, um povo só. Embora a lição de hoje diz que eles tinham a mesma religião e propósitos. Não foi isso que foi dito? Agora, quem eram os amorreus? Quem eram os amorreus? Quem eram eles? Amorreus eram aqueles que eram descendentes de Canaã. Eles moravam nas montanhas. Tá bom? Agora, moabitas eram descendentes de Ló. Tá bom? Moabitas, descendentes de Ló. Quem era Ló? Primo de Abraão, não é isso? Este descendente de Ló, olha aqui que vai, parente de Ló, né? Sobrinho de Ló. Sobrinho. Só que quando este Ló, sobrinho de Abraão, quando Ló tem filhos, ele tem filhos com suas filhas. E deles nascem dois povos. Sim ou não? Um deles é este moabitas que nós estamos vendo aqui, os descendentes de Moabe. Nós temos aí gente da mesma raiz, tudo da mesma raiz, mas seguindo propósitos diferentes. O que é que torna uma pessoa má? Os propósitos diferentes. Tinham a mesma raiz, sim ou não? Propósitos diferentes. Todos tinham a mesma raiz. Propósitos diferentes. Não aceito isso, não quero, não vou fazer, não é assim que eu vivo. Mas vocês sabem quem da nossa história era pior? Os moabitas tinham seus defeitos, os amorreus tinham seus defeitos, os midianitas tinham seus defeitos. Mas quem que era pior na nossa história? A própria lição disse que pior de todos era Balaão. Diz que Balaão era pior do que todos os povos. Por quê? Porque tinha tido o conhecimento de Deus e o tinha deixado. Tinha apostatado e mantinha o nome de quem era fiel. Ele tinha um comportamento apóstata, mas ele mantinha o nome de quem era fiel. Para quê? Qual era a intenção de que ele mantinha esse nome? Se ele não gostava do que fazia? Ter vantagens. Era para ter vantagens. Ele era um homem dado à cobiça. E isso me impressiona demais, demais. E eu imploro a Deus que, na sua misericórdia, não me permita isso. Não me permita isso. Vocês se lembram que os moabitas não deram comida a Israel quando Israel passou? Vocês se lembram disso ou não? Como é que pode um negócio desse? Estão lembrados? Agora Israel vem vindo depois de uma vitória. Tinham acabado de vencer os gigantes do povo passado. Lembra do que nós estudamos ontem?
tinham acabado de vencer. O território que era, olha que coisa interessante, né? O território que era do povo moabita, agora estava de posse do povo de Israel. E eles estavam avançando, vindo em direção às regiões de Moabe. E eu imagino o medo que isso deve ter dado no rei. O rei olha aquilo e fala, não acredito. E quem foi que me mandou não dar comida a eles? Algumas pessoas querem fazer o bem com segundas intenções. Por que que eu não dei comida a esse povo? Por que que eu não fiz o certo? Infelizmente, mesmo que tivesse dado comida com a intenção errada, ainda seria errado diante de Deus. E eles chegam agora, olha que coisa terrível, terrível, terrível. Eles mandam chamar um homem que eles entendem que fazia encantamentos. Os moabitas tinham uma ideia errada a respeito da ação de Deus. E Balaão tinha passado essa ideia errada. Eu não sei nada da vida de Balaão antes disso, mas Balaão provavelmente deve ter passado uma impressão terrível sobre sua fé, sobre sua religião para aquele povo. Porque o povo entendia que ele tinha poder, mas poder para fazer o mal. Que impressão terrível que se tinha de um homem que era profeta de Deus. Ele consulta a Deus de uma coisa que não precisava consultar. Deixa eu comentar com vocês isso. Para mim, eu queria que a gente passasse bem rápido sobre a mula, passasse bem rápido sobre a história dele, que a gente já sabe o que aconteceu. Mas eu quero que vocês se apeguem a estes pontos. Por que que a gente ora para Deus por uma coisa que a gente não deve, nem precisava orar? Por que não precisava orar? Porque a gente já sabe a resposta. Mas por que que a gente fica orando para Deus? Para insistir com Deus como se Deus fosse moleque e que mudasse a opinião de acordo com a nossa. Vocês acham que Deus permitiria que alguém amaldiçoasse Israel? E por que que Balaão não entendia isso? Ele estava envolvido por qual sentimento? A cobiça o cegou. E Deus foi claro com ele, absolutamente claro com ele. Abra aí a sua Bíblia, para que você veja que aqui deveria ter parado a história. Parado a história, claramente. Veja aqui. Capítulo 22 de Números. Vai lá. Verso 12. Aqui não deveria ter continuado a história, porque Deus já tinha dado uma resposta. Deus pergunta para Balaão, quem são esses homens que estão aí, que vieram ter contigo? Deus sabia quem era ou não? E por que que Deus pergunta? Por quê? Deus quer deixar muito claro, diante de todo o universo, o que é que um ser humano pensa. O Senhor Deus quer deixar muito claro. A lição de hoje é uma lição muito séria. E ele pergunta para Balaão, e Balaão responde quem são. E Deus diz com clareza no verso 12, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, portanto bendito és. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Se Balaão tivesse se convertido nesse momento, ele teria poupado muita miséria em sua vida. Mas Balaão, ele decide, mesmo sabendo a vontade de Deus, ainda contemporizar com o pecado. Quando chega, olha lá, levantou-se pela manhã, o verso 13, e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Nessa palavra recusa, ele estava dizendo, ele está me impedindo de fazer o que eu gostaria que fizesse. Vocês sabiam que não é uma fala somente, um comentário? Ele está dizendo, olha, ele está me impedindo de fazer uma coisa. Ele está se recusando a me ajudar. O Senhor recusa. Se nesta hora Balaão tivesse parado para pensar o que ele tinha feito, ele está dando chance e oportunidade para o diabo continuar tentando ele.
O diabo, você está chateado que Deus recusou que você ganhasse uns tostões aí, algumas honras? Que você ganhasse honras. Gente, ele tinha 2 pecados, era a cobiça por dinheiro e cobiça por honra. Ele queria ganhar honra. Aí o que o diabo faz aqui? Traz exatamente o problema que para Balaão, o que ele mais iria sofrer. Olha o verso 15. Levantaram-se os príncipes de Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes mais honrados do que aqueles. O que acontece quando ele chega agora e vê uma comitiva mais honrada vindo pedir para ele lá amaldiçoar o povo? Dá uma balançada, não dá? E aí ele pega e fala: o Senhor, eu não posso fazer isso, mas eu vou conversar com Deus outra vez, para ver o que Deus diz. Ele tinha que fazer isso? Não. Eu quero saber quando a gente faz isso. Bora. Quando a gente sabe que o negócio está errado e a gente fica insistindo, para ver se Deus muda de ideia. Eu quero que vocês pensem agora. Deus já tinha dito: não vai, você não vai com esse povo, nem vai amaldiçoar meu povo. Você não vai com esse povo que é contrário a mim. Mas agora ele vai na presença de Deus de novo e ele faz o quê? Senhor, por que ele vai perguntar uma coisa que ele já sabia? Porque era o que ele queria. Porque tinha interesses pessoais envolvidos. Posso dizer uma coisa para você? Você quer ouvir um negócio agora, em nome de Jesus, e eu queria que você guardasse isso como uma pérola preciosa para o seu caráter, para a sua salvação. Toda vez que for algo que você quer, jejue antes de pedir para Deus. Não peça algo para Deus só porque você está com vontade. Você pode estar caindo numa armadilha do diabo. A nossa vontade é um problema. E a gente faz de tudo, a gente dá um jeito, a gente faz tudo que vem na nossa cabeça para tentar conseguir. A gente diz até de forma honrada aquilo que a gente quer, não que Deus quer. E foi o que Balaão fez. Vou lá consultar Deus. Espera um pouquinho, Deus já falou que não, mas deixa eu consultar de novo. Não foi isso que ele disse? Quer ver onde está escrito isso? Vai lá, venha cá. Verso 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa. Por que ele falou isso? Qual era o pensamento dele? Sua casa, cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor. Isso era o foco dele, gente. Era o que ele trazia na alma. Veja se estava escrito isso antes, que alguém tinha dito isso para ele. Ninguém tinha dito isso para ele. Ele estava esperando ganhar ouro, ganhar coisas. Gente, uma das razões que a gente tem poucos missionários é esta. Exatamente esta daqui. Nosso trabalho não tem ganhos. Não tem benefícios pessoais. Você não vai ter crescimento do jeito que o mundo tem. Seu crescimento será noutra esfera. E algumas pessoas esperam algum benefício pessoal para a sua vida. Elas não terão. Essas honras de ser chamado o grande pregador, de ser chamado a grande pregadora, de ter... Vocês não vão ter essa honra. Sua honra é ir de casa em casa, é ter esse tipo de trabalho mais duro que ninguém quer fazer. Que não dá honra para ninguém. De ir nos lugares onde não dá status. De entrar em casas que ninguém gostaria de entrar. Quem queria investir numa pessoa que tem um dízimo pequeno, ou que não tem dízimo nenhum para dar? Esse é o seu trabalho. Quem que investiria em alguém que não sabe ler e escrever? A maior parte das pessoas que a gente encontra é assim. Não sabe ler e escrever. Quem investiria nelas? Elas vão dar mais trabalho na igreja, sim ou não? Bom, elas não sabem ler e escrever. Nossa mensagem é uma mensagem inteligente, tem mais matéria. Muita gente tem o espírito de Balaão. Casas, coisas, dinheiro, honra. Aí, olha, agora, pois, verso 19,
Agora, pois rogo-vos, que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Como é que é? Ele estava querendo dizer, eu vou tentar para ver se Deus deixa. Vamos lá. Quem sabe eu não consigo persuadir a Deus? Quem sabe Deus mudou de ideia? Posso ser clara com vocês? Quando Deus não disser para você ir num lugar, não vá. Quando Deus for claro com você, dizer não vá. Aqui tem uma situação muito séria diante de Deus. Por que é que o missionário não vai dizer para onde deve ir? Por quê? Por que o missionário da escola de profetas não escolhe o local para onde deve ir? Nós vamos escolher o mais fácil, vamos escolher o que melhor nos apetece, vamos escolher aquilo que é interessante para nós, vamos escolher aquilo que é um caminho, um atalho para a nossa vontade. Porque naturalmente nós somos assim. Mas o missionário verdadeiro tem que ser como Abraão. Ele não pode nem saber para onde vai. Quem escolhe é Deus, ali é o caminho acertado que o Senhor quer para a vida dele. Será um levantador de altares num local onde Deus não é... Olha que coisa interessante. Não é uma opção, é a única opção de Deus. Entendeu isso, Bia? Agora olha aqui. Presta atenção a coisa muito séria. Os moabitas poderiam ter agido diferente ao ver o povo de Israel ali rodeando eles, mas decidiram-se, como Faraó, usar a feitiçaria. E escolheram alguém do povo de Deus, que vergonha, para lhe fazer os seus feitiços. Eu tenho tanta vergonha dessa parte, sabia? Muita vergonha. Porque quem está ajudando ele não é um feiticeiro, um macumbeiro qualquer. É um profeta de Deus, que tinha sido profeta. Como que alguém chega num ponto desse? Como que nós somos, como é que nós chegamos nessa parte? De que jeito que um ser humano é capaz de ser visto assim? Eu não quero isso para a minha vida. Tenho muita vergonha disso. Muita vergonha. Balaão já havia sido um homem e profeta de Deus, mas apostatara e se entregara-se à cobiça. Todavia ainda professava ser servo do Altíssimo. Cobiça. Gente, nós temos que orar hoje durante o dia todo por causa dessa palavra. Cobiça. 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 Como nós temos que pedir a Deus, Senhor, me livra dessa desgraça, me livra desse inferno, me livra disso, Senhor. Peça a Deus isso. Olha aqui, Balaão sabia que sua conduta não poderia prejudicar a Israel. Eu me assustei com essa frase. Balaão sabia disso. Sabia ou não sabia? Está escrito no estudo de hoje. Que ele sabia que ele não podia amaldiçoar Israel. Mas ele fez o quê? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Vou tentar. Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque é bendito. Posso dizer uma coisa para vocês? Algumas pessoas me apertam um pouco, falam, mas irmã Maísa, fulano não gosta de você, fulano não gosta de você. Você quer saber de uma coisa? Eu me preocupo é se eu não gosto de alguém, não se alguém não gosta de mim. Porque não se pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Não é a raiva ou a opinião de alguém que vai mudar você. Você tem que começar a ver diferente a vida. Você está sob o cuidado de Deus, Israel? Então não tema os moabitas. Não tema encantamentos que eles possam jogar sobre você. Não tema opinião qualquer que alguém tenha sobre a sua história. Você tem que ter certeza que está sob o comando de Deus e mais nada. A linguagem de Deus é: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, portanto bendito é. Sim ou não? Sim. Pense sobre isso. É a sua chance. É muito importante você saber quem é você. E quando você sabe quem é você na história, você se posiciona como alguém que está na história. Só isso. E ponto final, não é, Rômulo? O que aconteceu? Servo de ocasião. Olha só. Quem que era Balaão? O servo de ocasião. O que significa isso?
Foi a frase usada no nosso estudo de hoje. O que significa isso? Servo de ocasião. Bora, eu quero que vocês comentem isso. Se a ocasião funcionasse de jeito que ele queria, ele era servo. Senão, ele não era servo coisa nenhuma. Servo de ocasião. A vontade dele era o centro, não a vontade de Deus. Servo de ocasião. Olha o que diz aqui. O pecado da cobiça que Deus declara ser idolatria, dele fizeram um servo de ocasião. E mediante esta única falta, Satanás obteve domínio inteiro sobre ele. Foi isso que causou a sua ruína. Cuidado com as coisas que você quer. Cuidado com o que você luta e a maneira que luta para aquilo que você quer. Você entendeu isso aqui? Pensando até que pode amaldiçoar as coisas de Deus para ganhar o que você quer. Agora veja. Tentou consultar outra vez a Deus, e isto como se o ser infinito fosse um homem para ser persuadido. Gente, essa é a frase do nosso estudo de hoje. Como se o ser infinito fosse homem para ser persuadido. Olha só, há na atualidade milhares que estão seguindo conduta semelhante. Isso aqui me dói no coração. Olha o que o estudo diz hoje. Há na atualidade milhares que estão seguindo uma conduta semelhante. Não teriam dificuldade de compreender seu dever se este estivesse em harmonia com suas inclinações. Como é que é? Como é que é? O que vocês acabaram de ver? Por favor, achem esse parágrafo. E todo mundo vai pensar agora e vai orar sobre esse parágrafo. Bora! Olha o que diz aqui. O parágrafo começa a na atualidade. Todos acharam? 322. Olha lá, acharam, filhos? Você que está em casa tem que achar isso também. Por favor, ache esse texto para que eu tenha certeza do que é que a gente está falando. Eu vou ler de novo. Há na atualidade milhares que estão seguindo uma conduta semelhante à de Balaão. Vai lá. Não teriam dificuldade em compreender seu dever se este estivesse em harmonia com suas inclinações. Irmãos, tem gente indo para Deus orando sobre coisas que Deus já disse não. Tem gente indo para Deus dizendo, foi Deus que quis. Não foi Deus que quis coisa nenhuma. Foi Deus que me mandou ir para tal lugar. Não foi Deus que te mandou ir para tal lugar, Balaão. Foi você que insistiu. Deus nem queria isso. Quando a gente insiste muito, Deus fala, vai para você ver para onde que vai te levar isso. Vai para você ver para onde vai te levar o que você está escolhendo, não eu. Vocês querem isso para a sua vida? Eu também não. Aí o que acontece aqui? A parte muito séria. Olha aqui, eu peço que vocês, em nome de Jesus, observem o final deste parágrafo. Quando alguém vê claramente o dever, achem isso, por favor. Achem esse pedacinho nesse parágrafo. Quando vocês acharem, balancem a cabeça dizendo que acharam. Quando alguém vê claramente o dever. Você achou, Kendi? Você achou, irmão? Achou? Bianca, achou, filha querida? Claudinha? Tá, então tá bom. Então todo mundo achou. Quando alguém vê claramente o dever, não tome a liberdade de ir a Deus com oração para que possa ser dispensado de o cumprir. Eu vou orar para Deus para ver se Deus me livra de fazer a minha obrigação. Antes, deve, com espírito humilde e submisso, rogar força e sabedoria divina para satisfazer a exigência desse dever. Você não está gostando do lugar onde você está? Da coisa que você está fazendo? Você não quer voltar para onde você deveria voltar? Rogue a Deus até você aprender humildade e fazer o que Deus quer. Balaão. Os moabitas eram um povo degradado, idólatra. Todavia, conforme a luz que haviam recebido, sua culpa não era tão grande à vista do céu como era de Balaão. Por quê? Olha, o povo de Moabe era degradado, idólatra, gente ruim. Tinha locais de sensualidade terríveis dentro dos seus campos de vida. Eles viviam uma vida tenebrosa. Eles tinham aquela raizinha do incesto de onde eles vinham. No entanto, Deus diz, a medida deles ainda não está cheia. Deus estava dando chance para eles. Mas eles eram melhores do que Balaão. Gente,
O duro é que o Senhor Deus, quando a Balaão insiste, ele falou, ok, vai com eles, mas dirá só o que eu te falar. Ainda vou te dar uma chance. E no meio do caminho acontece aquela situação da mula, né? Olha só que interessante, presta atenção agora. Balaão se incomoda com a mula aperta o pé de Balaão, e 1, e 2, e 3 vezes, não foi? Que ele pega e dá uns cacete, uma surra danada na coitada do animal. Aí acontece o quê? Ele fala uma frase. Gente, olha a frase de Balaão. Ai, se eu tivesse uma espada, faria o quê? Eu te mataria agora. Deus abre a boca da bichinha e ela fala, que mal eu te fiz, já te tratei assim alguma vez. Gente, eu imagino o susto, só que ele estava tão distante das coisas de Deus que ele nem se assusta de ver um bicho falando. Falou, se eu tivesse uma espada, só que quem tinha uma espada? Ele não tinha espada, mas quem tinha? O anjo. Desembainhada, prontinha para passar na garganta de Balaão. E eu, quando paro para pensar nisso, eu falo, quanto perigo a gente traz para a nossa garganta. Quanto perigo com o nosso comportamento. Quanto perigo. Semelhante a Balaão, zangam-se com aqueles que querem impedir sua ruína. Vocês já viram que a gente fica zangado quando alguém não faz a nossa vontade? Fica meio ríspido, chateadinho. Aí eu fico empinado, fica bravo, e não sei o quê. E por quê? Está falando comigo assim? Por que não deixa eu fazer o que eu quero? E alguns ainda têm a coragem de falar para mim assim, Deus também fala comigo. Aham, pode ir, Balaão. Vai. Deus falava mesmo com você, Balaão. Mas está errado. E se zangam com quem quer impedir a sua ruína. Foi essa a situação. E outra, bater nos animaizinhos é coisa de quê? Eu queria que vocês aprendessem uma coisa aqui. Olha, gente, é satânica a posição de ficar maltratando os animais. É satânica. Eu me lembro que, quando eu era moça, eu conheci um rapaz, nós pegamos carona com ele algumas vezes, e eu pedi, eu nunca mais quero pegar carona com ele. Ele não podia ver um cachorro. Aonde ele via o cachorro, ele ia com o carro lá e matava o cachorro. Ele ali passava por cima do bicho, era desesperante. Falei, meu Deus, o que é isso? A gente pegou carona com ele umas 2, 3 vezes para ir para o estágio. Falei, nunca mais eu quero andar com esse rapaz. Ele ficava louco, enlouquecido quando ele via um animal na rua. Ele queria matar o animal. E eu entendi, ao estudar isso aqui, que a disposição de causar dor a um ser humano ou animal é satânica. Nós não podemos fazer isso. Embora o Senhor Deus tenha instruído que os animais que são pestes, que podem destruir a nossa vida, eles têm que ser mortos. Vocês sabem que Deus explicou isso? Que os que são pestes, que podem trazer doenças para nós, têm que ser destruídos. Mas isso não está falando desses animais domésticos, os bichinhos. Para que fazer isso com os coitadinhos dos bichinhos, né? O Senhor Deus diz que os animais... Aquele que maltrata os animais porque os tem o seu poder, não é só covarde, é tirano. Olha que coisa feia, né, que diz aqui. A disposição para causar dor, quer seja o nosso semelhante, quer seja os irracionais, é satânica. Agora vai lá vai Balaão. Balaão chega... Balaque coloca ele num lugar para ele poder ver toda a extensão do povo de Israel, e ele está lá olhando aquela multidão de gente. Aí da boca dele, ao invés de sair maldição, sai que povo bonito, lindo, cheiroso, maravilhoso, vai continuar sendo para sempre uma bênção. Aí Balaque olha para ele, você endoidou? Como é que você faz um negócio desse? Eu estou te trazendo aqui, te honrando para você fazer, mas Balaque pensou, é porque ele está vendo e está com medo de ver esse povo tão grande. Deu medo nele. Vou levar ele num lugar onde ele só veja um pedacinho, a parte pior. Por isso que levou ele lá para o Pisga, para outro canto. Chegou lá, a Balaão, olha só, está vendo só um pedacinho, né, do local da montanha de onde ele está vendo só um pedaço do povo de Israel. Ele levanta a mão para amaldiçoar. Ele está levantando a mão para abençoar? E o Senhor usa a boca dele e fala, povo maravilhoso, bendito, continue para sempre, o povo mais fantástico da terra, permaneça para sempre. Gente, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Balaão já morreu vários milênios atrás. Mas eu já vi vários Balaões ou Balaães sendo levantados agora no século XXI, tentando amaldiçoar
Mas só o que eles conseguem é bênção, você sabia? Porque Deus os usa dizendo, não tem jeito. Sabia disso, Regi? Deus, quando tem a vontade dele sobre qualquer coisa, ele consegue sim, mesmo pela boca do mal, abençoar o bem. Não tem jeito. Aí Balaque fala, vem cá, sai daqui agora, vamos fazer mais altares ali do outro lado, onde você vai ver outra parte agora, vamos ver se eu consigo. Gente, Balaque, olha como o pecado emburrece. Como o pecado emburrece, que coisa feia, que coisa terrível. Lá vai ele para outro canto, e lá no outro canto, o que Balaão fala? Balaão fala, agora, a maior de todas as bênçãos, a bênção que era parecida com o que Moisés deu para o povo de Israel antes de morrer. Agora a fala era essa, que vocês sejam para sempre, que sejam como as estrelas do céu, que continuem para a eternidade. Gente, quando eu falo um negócio desse, eu fico muito impressionado. E ainda diz que Balaão viu o povo de Israel saindo das sepulturas, vencendo a vitória que Deus queria dar. Viu a gente, imagina isso, viu o povo do Senhor se levantando sobre a terra, viu o povo envolvido em bênçãos. Vou dizer uma coisa para vocês, vocês fazem parte do povo de Deus, não de Balaão. Muito menos os midianitas, amorreus, ou mesmo dos moabitas. Vocês não são desse povo. Vocês são do povo abençoado. O povo abençoado de Deus. Olha o que diz aqui. Olha só. Vocês sabem, né, que Balaão foi morto mais tarde. Sabem ou não? Sabem? Ele foi morto como? Ele foi morto mais tarde, nunca se converteu. Não usou esse tempo e essa oportunidade para conversão. É um homem que vai ressuscitar depois do milênio. Um homem que morreu com nome de missionário, viu? Morreu com nome de servo de Deus. Mais tarde vocês vão ver que no ano bíblico, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus nesse momento, e ele instrui mulheres más a entrarem no meio do povo de Deus, você sabia? Você vai ver isso no ano bíblico daqui a uns dias. Ele instrui o povo de Deus a aceitar o que não presta dentro do seu arraial. Ele era aquele que ficava um pé em cada canoa, assim, ó. Nenhum e nem outro. Ele ficava do lado do povo errado e do lado do povo daqui, em troca de coisas temporais, situações temporais. É coisa perigosa que uma característica infiel viva no coração. Gente, eu preciso que vocês leiam esta frase. Bora, último parágrafo. É coisa perigosa permitir que uma característica infiel viva no coração. Um pecado acariciado, pouco a pouco aviltará o caráter, levando todas as faculdades mais nobres em sujeição ao ruim desejo. Queridos, vocês se lembram que eu comento com vocês? Se nós ficarmos com um pecadinho mais simplesinho, vencer um monte de coisa, mas ainda falta uma coisinha, mas quer ficar com ele. Este pecadinho pequenininho aviltará todo o resto, e você vai aceitar coisas que hoje você não aceita. Por exemplo, eu vou ser dura agora com o que eu vou falar. Digamos que você não rouba, não adultera, você detesta a sexualidade errada, envolvendo homossexualismo, envolvendo tudo que não presta. Você é cuidadoso com a sua maneira de vestir, é cuidadoso com o sábado, é cuidadoso com a reforma da língua, é tudo. Mas guarda lá um negocinho de cobiça desse tamanho assim, ó, dentro da alma. As outras coisas já fez um monte de reforma. Sabe o que vai acontecer com essa coisinha que não foi vencida? Um dia você vai aceitar a homossexualidade, você vai aceitar o adultério, você vai aceitar o roubo, você vai aceitar todas as coisas que agora você detesta. Se essa coisinha não for vencida. Você sabia? É o que está escrito no estudo de hoje. Que um pecadinho que ficou guardado aviltará todo o restante do caráter inteiro de uma pessoa.
Avante. A remoção de uma única, a remoção de uma única salvaguarda da consciência, a condescendência com mau hábito sequer, o descuido das elevadas exigências do dever, derribam as defesas da alma e abrem caminho para entrar Satanás e desviar-nos. Irmãos, está aqui. Este estudo de hoje é um estudo que é uma prova daquelas coisas que a gente prega, que nós temos algo ao redor de nós que nos impede de pecar, que essas barreiras, quando a gente quebra, quem que entra? Está escrito aqui isso ou não? Nós somos circundados por uma barreira que Deus coloca ao nosso redor. Há um muro ao nosso redor. E a gente vai roendo aquilo, vai tirando um pedacinho, vai cortando um pedacinho. Aquele é o espaço que o diabo entra e acaba com você. Olha o que mais ele diz, olha lá. O único meio seguro é fazer nossas orações subirem diariamente de um coração sincero, como fazia Davi. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que minhas pegadas não vacilem. Irmãos queridos, que Deus, na sua misericórdia, encontre corações hoje que queiram ser mudados de Balaão para servos bons do Senhor. Vocês querem? Querem isso? Não siga a sua inclinação. Não faça a sua vontade. Não peça a Deus para tirar a cobiça. Aceite quando servos de Deus estão no teu caminho para te impedir de fazer pior. Aceite quando o Senhor Deus estiver instruindo. Não se rebele contra quem está tentando ajudar você. Peça a Deus forças. Não encha seu coração de ânimo só porque você tem uma coisinha desse tamanho aqui, ó. Peça a Deus essa. Está ouvindo isso aqui? Mas não ache que... Olha que coisa feia, dizer, mas eu já faço tal coisa, eu já sou assim. Esquece isso. Deus quer te colocar numa coisa maior, muito maior. O nosso desejo sempre é menor do que o de Deus, pode acreditar. O nosso foco sempre é menor do que o de Deus. Deus tem coisas maiores para nós. Não precisa ficar indo atrás do que os amonitas têm. Não precisa ficar indo atrás daquela impressão ruim do que esse povo que não quer saber de Deus. Você não é desse povo. Você não é disso. Você não é assim. Rogue ao Senhor que Deus te ajude, para que em nome de Jesus você não seja como Balaão. Nós temos hoje a chance de ajoelhar diante de Deus e pedir, Senhor, lava minha alma, lava meu coração nesse sentido. Amanhã nós vamos estudar apostasia no Jordão. Gente, que situação! E eu preciso dizer uma frase. Queria que todos vocês ouvissem agora. Todo mundo está ouvindo? Presta bem atenção. Todas as situações que o povo de Israel passou, que nós estamos estudando, com relação ao povo do passado, o povo de hoje faz a mesma coisa, nós como povo. Nós passamos por nossa Cades Barneia, nós passamos na frente do bezerro de ouro, nós nos revoltamos contra os nossos líderes, nós temos Corés no nosso meio. Muitas vezes amaldiçoamos o povo de Deus porque não faz de acordo com a nossa vontade. E vocês vão ler com cuidado a apostasia no Jordão, para que vocês vejam se a gente não age parecido muitas vezes diante de Deus. E eu quero pedir em nome de Jesus que nós sejamos a geração que vai entrar em Canaã. Vocês estão ouvindo isso aqui? Pela graça e pelo poder de Deus. Me lembro quando a gente era criança, bem criança mesmo, na nossa igreja, a igrejinha lá de Cumbica, lá em Guarulhos. Eu me lembro de um senhorzinho, faleceu já. Gente boa demais, que morava no fundo da igreja. Ele e a esposa cantavam. E eles dois diziam, eu hei de entrar em Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, para Canaã. Era assim que ele cantava, entrava na igreja cantando.
Você não é Balaque, você não está indo para cima das montanhas amaldiçoar o povo de Deus. Você está caminhando para Canaã. Que Deus abençoe você e te fortaleça. Que agora, pela graça e poder de Deus, pela autoridade que Jesus me dá, eu possa abençoar você. Quer ser abençoado? Vamos ajoelhar diante de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu me coloco na tua presença de joelhos para dizer diante de todo o universo: quão boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de teus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. E o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Senhor Deus, as mesmas palavras que tu dissestes pela boca de Balaão para abençoar teu povo, eu acabei de dizer em favor do teu povo que aqui está. O povo que está ouvindo, que está longe, Pai de amor, que está em outros locais, que sejam abençoados por Ti, um Deus que abençoa, um Deus que restaura, um Deus que tira o nosso pecado. Não queremos ser Balaão, Senhor, queremos ser em nome de Jesus, como Jesus. Abençoa-nos neste dia, por Tua graça, pelo Teu amor. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e te encha de alegria, que tenha um bom dia. Tchau, gente. Um beijo para vocês.